Muito boa tarde a todos e todas. É um prazer sempre estar junto, né? Eu sempre estive perto, agora com a pandemia mais distante, aí emendei uma licença maternidade, aí depois da licença maternidade o cargo de gestão, aí o mesmo estando longe de forma distante fisicamente, também sempre perto de alguma forma, seja colaborando em pesquisa ou em banco, ou com orientação. E é sempre um prazer estar participando das atividades desse programa que faz 14, 15 anos que eu tô, que é envolvido na minha vida. E então é um prazer falar desse estudo que ele rendeu frutos, né? Como a Andrea falou, que nasceu de um curso de mestrado. Eu não sei o quanto vocês já estiveram próximos da estratégia de consórcio, né? Que sempre esteve não, mas durante praticamente 20 anos esteve junto dos cursos de mestrado do PPG em epidemiologia, mas então vou contar um pouco da história desse estudo, que nasceu de um delineamento transversal num consórcio de pesquisa e hoje rendeu bastante frutos e tem egressos que passaram por esse estudo aqui, egressos não, atuais egressos e também atuais discentes do programa que passaram por esse estudo, né? Então, tudo nasceu do Como Vai, que tem essa imagem aqui, né? Que é o Como Vai, ele foi essa sigla criada para representar o consórcio de mestrado orientado para a valorização da atenção ao idoso. Então ele nasceu porque o mestrado em epidemiologia, né, que você sabe que tem ingresso cada 2 anos, utilizava-se de uma estratégia chamada de consórcio de pesquisa desde o ano 2000, que é com base em ter uma única coleta de dados, que trabalha com múltiplos temas de pesquisa, mas sendo uma única amostra, então comum a todos, com uma única entrevista, né, que é um estudo com delineamento transversal. A maior parte dos estudos do consórcio, desde a concepção dele em 2000, foi feita com adultos e adolescentes, sendo que adultos sempre pegou a idade de 20 anos ou mais, né? Então acabava incluindo a faixa etária de idosos, mas chamava-se de adultos, sempre incluindo 20 anos ou mais. Em 2014, teve-se a ideia do PPG em epidemiologia de estudar pela primeira vez idosos, né? A gente sabe que a população de idosos é uma população que está em crescimento, mais acelerado ainda em países de renda média ou baixa, como é o caso do Brasil. É uma população que ela tem um grande impacto social, porque ela onera bastante a assistência social, onera bastante os gastos em saúde, o planejamento em saúde, né, os serviços de saúde como um todo. Então, é uma população que, além de estar em crescente avanço em termos de número absoluto e relativo, ela também representa ela tem uma grande carga, um grande impacto nos serviços de saúde, nos serviços da assistência social de um país, né, que não é diferente no Brasil como um todo. E aí, então, disso nasceu o estudo Como Vai, que teve delineamento transversal, então, que significa, como vocês viram antes, o consórcio de mestrado orientado para a valorização da atenção ao idoso. Opa. Bom, o estudo Como Vai, então, ele foi criado tendo-se como critérios de inclusão os indivíduos com 60 anos ou mais de idade, e não institucionalizados, como a maioria dos estudos. Em termos de idosos, no inglês, tem uma nomenclatura específica para se chamar isso, que é o Community Dwelling, porque os idosos, além da não institucionalização natural, normal, que a gente tem nos outros casos de adultos hospitalizados ou presidiários, por exemplo, a gente tem uma institucionalização bem comum, que é relacionada às instituições de longa permanência para idosos. Então, quando se utiliza os estudos na área de geriatria, existem muitos estudos com população institucionalizada, porque é uma população de fácil acesso, que está num local conhecido, e aí, então, quando se utiliza os idosos, que a tradução para o português dessa palavra seria, desse termo, seria comunitários, e aí, então, se usa esse termo community dwelling. O tamanho amostral do estudo, né, que foi calculado considerando todos os tamanhos amostrais de todas as dissertações dos alunos de mestrado,
acrescidos de 10% de perdas e recusas e mais 15% para ajustes de fatores de confusão, o que resultou em um cálculo do tamanho amostral que seria necessário que todo o procedimento de amostragem localizasse pelo menos 1.649 idosos. A amostragem ocorreu em 2 estágios, né? Então, conforme o que era de praxe em todos os outros consórcios de pesquisa dos mestrados. O que seria esses 2 estágios? Seria uma primeira etapa da amostragem, com uma, de certa forma, estratificação através da ordenação dos setores com base na renda média dos setores, então do mais pobre ao mais rico. Então, isso se deu com base nas informações do último censo, que infelizmente é o que a gente tem até hoje, que é o do IBGE de 2010. Dos mais de 400 setores, foram selecionados 133, considerando o número aproximado de 300 domicílios em cada setor, estimando que deveriam ser sorteados em torno de 30 em cada setor, né? A gente sabe que entre um censo e outro há uma variação no número de domicílios por setor. Por isso que é tão importante ter o censo a cada 10 anos, porque a população ela não é estática, ela é dinâmica, né? Embora existam as projeções são falhas, elas são determinadas por probabilidade, por estimativas, então é necessário que a gente tenha as estimativas do censo a cada 10 anos, porque os setores tendem a aumentar ou diminuir, dependendo do perfil da cidade e também dos bairros onde estão localizados esses setores. Então, se estima em torno de 300 domicílios em cada, e com base num pulo que se planeja por um sorteio sistemático dentro do setor, se estimava que seriam sorteados em torno de 30 casas em cada setor, né? E da onde saíram essas 30 casas? Da expectativa de se localizar pelo menos 12 idosos por setor, sabendo por base, a partir dos dados também do IBGE, do censo de 2010, que se tinha uma razão de 0,43 idoso por cada casa. Tá? Entrevista, então, do consórcio que virou, então, a linha de base, né, do estudo Como Vai, elas ocorreram entre janeiro e agosto de 2014. Elas foram inteiramente realizadas nas residências dos indivíduos. Houve uma aplicação de questionário e tomada de medidas. As entrevistadoras foram todas mulheres com pelo menos nível médio. Sempre se opta por entrevistadoras mulheres pela receptividade maior que se tem em relação ao recebimento nos domicílios, né, por entrevistadoras mulheres, pela questão do medo, né, que a população tem, e essa amostra ainda ela é mais vulnerável a essas questões de medo, porque eles são muito orientados pelos filhos a não receberem estranhos, a não conversarem, porque para vocês terem uma ideia, a gente tinha em torno de 15% da nossa amostra, ela era de analfabetos, tá? Então aí vocês imaginem os cuidados que os filhos, as orientações que eles davam com relação a eles não caírem em golpes ou eles não assinarem nada sem ler. Então, esse tipo de coisa, isso fora considerando o analfabetismo funcional que a gente tem também, tá? Analfabetos, assim, iletrados, tá? Que assinaram, ou só assinavam, ou que carimbaram, tá? Os termos de consentimento. Então, isso em 2014. Então, as entrevistadoras eram todas mulheres e geralmente se adota essa estratégia pela questão do medo que eles têm em receberem pessoas estranhas em casa, então, para diminuir a proporção de recusas no estudo. O questionário, na linha de base, né, no estudo transversal, coletou informações socioeconômicas, características demográficas, consumo alimentar, atividade física, suporte social para atividade física, uso inadequado de medicamentos, perda dentária e uso de prótese dentária, intolerância à lactose, acesso e uso de serviços de saúde bucal, dependência para atividades relacionadas à alimentação, risco nutricional, sintomas depressivos, fatores de risco para quedas, fatores de risco domiciliares para quedas no ambiente domiciliar, vacinação para influenza, fragilidade, aconselhamento em hábitos de vida saudáveis, uso do programa Farmácia Popular, fumo, álcool, morbidades autorrelatadas, sintomas físicos, hospitalizações, quedas e fraturas. Então, foi um questionário bem completo, né? Foi feliz
que essa turma de mestrandos foi uma turma bem grande, porque isso possibilitou que mais temas fossem estudados e mesmo assim, continuando o estudo depois, se reavaliando junto com os outros pesquisadores que deram sequência, né, comigo junto a esse estudo, muito poucos assuntos inerentes de interesse à área da geriatria ficaram de fora do consórcio em si. Então, foi um consórcio bem completo e isso foi possibilitado muito pelo número de estudantes, que foi uma turma bem grande de mestrado. Então, foi um número grande de estudantes envolvidos, então, o que se refletiu num grande número de temas estudados, tá? Além do questionário, foram aplicadas, então, tomadas medidas, né? Como medidas antropométricas, se teve a tomada do peso e da altura do joelho, que foi utilizada para estimar a altura em pé, que é uma estratégia que se usa porque os idosos tendem, com o tempo, a ter, além do encurvamento da coluna, a coluna ficar mais achatada pela compressão dos discos, né? Então, é sempre recomendado que, no caso de idosos, se utilize alguma medida de altura anterior aos 50 anos, se estiver disponível, ou que se utilize a medida da altura do joelho e se aplique ela numa equação para estimar a altura em pé. Também foi tomada a circunferência da cintura, a cintura da panturrilha, que é o marcador de perda de massa muscular, né? Que os idosos eles tendem a uma perda de massa muscular na região dos membros e aumento de acúmulo de gordura na região abdominal. Força muscular através de um exame de preensão manual, utilizando o dinamômetro, e 2 testes físicos, que foi um teste de caminhada, de velocidade de marcha de 4 metros, e o Time and Up and Go Test, que é um teste de se levantar de uma cadeira e caminhar uma distância de 3 metros e retornar. Além da coleta de dados de base, né, que foi feita de uma só, toda ela numa única visita, posteriormente à entrevista, também teve uma equipe à parte que visitou esses idosos num outro momento, mas sendo parte da mesma visita do estudo transversal, apenas em momentos diferentes, porque pela questão logística, que foi a coleta de dados da acelerometria. A acelerometria, para quem nunca ouviu falar esse termo, ele é um método de avaliação objetiva da atividade física, tá? Ele é um sensor de movimento baseado em aceleração. Então, se utilizou acelerômetros da marca Ginective, excluindo-se aqueles idosos incapacitados ou acamados, e aí eles utilizaram esses equipamentos, a gente tinha um número limitado, né, para uso, então eles recebiam da equipe de pesquisa esse acelerômetro, que foi orientado a utilizar no pulso não dominante durante 7 dias, 24 horas por dia, incluindo atividades aquáticas, porque existem acelerômetros que não resistem à água, nesse caso eles eram, então banho, natação poderia seguir com o acelerômetro. E a equipe, então, de pesquisa foi responsável tanto por levar quanto por buscar os acelerômetros na causa dos idosos. Depois, então, do estudo transversal, que eu vou mostrar a descrição da amostra, vou conversar um pouco só da parte metodológica de todo o estudo primeiro, para depois mostrar alguns resultados e as características dessa amostra. Ele aconteceu, então, depois que tudo começou, porque eu não estive envolvida no CERN, né, do estudo Como Vai, mas eu fui coorientadora de um aluno de mestrado, do Thiago Gonzalez, que estudou sarcopenia. Eu e a mãe dele fomos coorientadora, né, que é a Maria Cristina Gonzalez, que alguns devem conhecer, outros não, que é professora da Católica e é colaboradora no PPG em Nutrição e Alimentos. E a Cristina, embora ela seja médica, ela trabalha muito com as questões de nutrição e a gente pegou uma fase que estava em transição do conceito do que era sarcopenia ou não e muitas coisas mudando e um interesse grande de pesquisa, tanto na área clínica como epidemiológica para a população geriátrica. Fato que, por exemplo, um ano depois do Como Vai, foi iniciado o ELSI, que é o Estudo Longitudinal de Saúde do Idoso do Brasil, que nasceu depois do ELSA, que é mais conhecido. Então, a gente pegou uma época que tinha um interesse nessa população, né? E aí, então, nasceu essa vontade de acompanhar
os idosos que fizeram parte do consórcio, então, e aí a gente conversou, viu no colegiado os procedimentos que seriam necessários, porque, enfim, pelas questões éticas, o estudo ele não foi desenhado para ter um delineamento longitudinal, então, quando naquele primeiro contato, os idosos receberam a informação de que eles nunca mais seriam visitados e que ninguém teria acesso às informações pessoais dele. E aí, então, a gente entrou em contato com o colegiado para ver se a gente tinha autorização para transformar esse estudo numa corte. E aí, nessa época, a devolutiva do colegiado para nós era de que a gente teria que verificar isso com o Comitê de Ética em Pesquisa. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um projeto prevendo já a realização de 2 acompanhamentos, um telefônico presencial e outro presencial, já nesse momento, num intervalo de em torno de 5 anos, e prevendo retorno para nesses idosos, então, e que a gente tivesse acesso a esse banco de dados. Não houve empecilho nenhum para o Comitê de Ética, e mesmo sendo a pesquisa telefônica, em que a gente não teria o termo de consentimento, né, o fato deles assentirem verbalmente em responder as perguntas, né, dando sim no questionário, já seria o aceite deles em participar. E aí, então, a gente, depois disso, houve o interesse, então, de outros pesquisadores do centro de pesquisa entrarem conosco, e aí, então, a partir disso, a gente formou uma equipe de pesquisadores do Como Vai, dos quais fazem parte a professora Andréa, a professora Maria Cristina Gonzalez, então, o professor Flávio Demarco, a professora Elaine Tomasi e eu, tá? Nós somos 5 pesquisadores de diferentes áreas, então, e o que ficou bem legal, porque o estudo seguiu tendo várias caras, né? E aí, então, a partir disso, se teve o primeiro acompanhamento do estudo, que foi de novembro de 2016 a abril de 2017. E essa visita objetivou, primeiro de tudo, revisar nomes e datas de nascimento dos idosos, porque o consórcio ele não foi planejado para ter o delineamento longitudinal, né? Então, e para especialmente, a gente considera que tudo que foi avaliado em 2014, ele é um possível fator que contribui para a mortalidade futura desses idosos. Então, o fato dele ter uma baixa qualidade da dieta, o fato dele ser menos fisicamente ativo, né? Estou dando algumas direções, mas poderia ser o contrário também, usar mais medicamentos, o fato dele usar mais serviços de saúde, isso tudo pode ser associado a uma maior ou menor velocidade de mortalidade desses óbitos, né? Pode influenciar. Então, a gente tinha esse objetivo de seguir acompanhando a mortalidade, e como o estudo não foi desenhado para ter acompanhamento, um delineamento longitudinal, acessando o banco de dados e os termos de consentimento livre esclarecidos que eles assinaram, que a gente não conseguiu ter acesso a todos, a gente conseguiu resgatar em torno de 2/3, o resto não se sabe o que aconteceu. A gente revisando esses nomes, a gente viu que tinha muita discrepância, porque, por exemplo, acontecia de alguma entrevistadora registrar, era seu João Roberto da Silva, estava João da Silva no banco de dados, né, na planilha que foi extraída do banco de dados com o nome. E aí a gente foi olhar no termo de consentimento se tinha o seu João Roberto da Silva, mas às vezes tinha e às vezes não tinha. A gente pegou o termo de consentimento só com a assinatura do idoso, que não dava para entender, não tinha o nome completo, só com o carimbo do dedão, né, que era o caso do idoso que não podia assinar. Então, a gente teve de tudo, então a gente tinha um objetivo grande, que era de revisar nomes e datas de nascimento. Também, por que as datas de nascimento? Porque a gente queria ter a melhor informação possível. Vocês devem ter casos de vocês, por exemplo, de avós ou de pais, que nasceram numa data e foram registrados em outra. Isso acontece muito, né? E nesses casos, eles eram, embora eles relatassem uma data de nascimento, na estatística de mortalidade, o que vale é o documento. Então, ele pode ter sido... a gente não vai localizar facilmente se ele veio a falecer, se a gente não tiver a data de nascimento que está no documento dele, embora que epidemiologicamente
seja relevante nós sabermos a real data de nascimento desse idoso pela questão da idade, né, que ele vai ter. A idade real, né, que ele vai ter, a idade biológica, não a idade demográfica, né, digamos assim. Então, para permitir o devido acompanhamento, então, das estatísticas vitais. A gente também visava o monitoramento de saúde deles, né? A gente teve algumas perguntas de temas específicos de saúde e informação dos desfechos, né? Porque a gente estava acompanhando alguns desfechos de saúde, então, além de monitorar como ele estava, a gente queria saber as informações de alguns outros desfechos que a gente não tinha avaliado anteriormente. Esse primeiro acompanhamento de 16, 17, então, foi baseado em entrevistas telefônicas, com visitas domiciliares nos casos de ausência de resposta das entrevistas telefônicas. Isso aconteceu, por exemplo, em casos de óbitos, para idosos que moravam sozinhos, né? Então, a ausência de resposta fazia com que isso ocorresse uma visita domiciliar posteriormente, ou mudanças de número de telefone e outras situações, né? Como, por exemplo, o idoso não pôde responder a entrevista em várias ligações seguidas, ou uma recusa por telefone, que a gente tentava reverter presencialmente, porque a gente sabe que por telefone as pessoas têm mais medo de responder sobre algumas informações pessoais, e embora houvesse todo um texto padrão que a entrevistadora no telefone dava para explicar e fazer com que o idoso se lembrasse lá do primeiro estudo de 2014. Essas entrevistas telefônicas, elas ocorreram conforme o setor censitário de 2014, porque o que acontecia depois de esgotadas as possibilidades do setor censitário, a gente liberava uma lista de interesses daquele setor ou daquele e de outros setores adjacentes para uma equipe de entrevistadoras irem, tá? Então, depois de todas as entrevistas telefônicas possíveis no setor, que incluía ligações em dias e turnos diferentes, uma lista com a identificação no estudo, o nome completo, endereço e um mapa com base no mapa de 2014, entregue em 2014, baseado no IBGE, foi disponibilizada para as entrevistadoras, que eram todas estudantes de nutrição que atuaram voluntariamente no estudo. Aí, né, como a gente tinha uma equipe reduzida, era uma equipe de estudantes, então que tinha horário restrito, então a gente organizava que toda segunda uma lista de endereços a serem visitados durante a semana era disponibilizada, tá? Então a gente separava com base naquilo que as entrevistas telefônicas não tinham dado resultado, a gente separava uma lista de idosos que deveriam ser visitados durante aquela semana, tá? Então, eles deveriam, e a orientação era que eles deveriam ser visitados em suas casas pelo menos 2 vezes durante esta semana, em diferentes dias e horários. Porque quando foi feita a seleção das meninas que foram entrevistadoras, foi verificada a disponibilidade, se pedia sempre que tivesse pelo menos um turno da manhã e um da tarde durante a semana livre para poder fazer o estudo. E cada endereço foi disponibilizado para visita, ficou errado ali, para visita domiciliar durante o trabalho de campo em pelo menos 2 semanas aleatórias. Então, além das entrevistas telefônicas, cada indivíduo foi buscado no domicílio pelo menos 4 vezes durante o trabalho de campo, tá? O que fez com que a gente teve uma taxa de acompanhamento bem alta nesse primeiro acompanhamento, que considerando que ele não foi desenhado para ser uma corte, foi bem satisfatório, tá? Então, nesse primeiro acompanhamento, a gente tentou ver as mortes, as hospitalizações, quedas e fraturas, atividade física e comportamento sedentário, que foi adicionado dessa vez, a função muscular, através do questionário SARC-F, dependência funcional, morbidades também autorrelatadas, sintomas físicos, a gente pegou o peso pelo autorrelato e a dificuldade no uso de medicamentos, que também foi perguntado pela primeira vez. Com relação à mortalidade, nós pegamos essa informação tanto baseada nas entrevistas telefônicas, de acordo ou nos próprios domicílios, seja por um familiar ou por um vizinho, no caso da casa estar abandonada, né? E todas as mortes, então, foram confirmadas por consulta no sistema de informação de mortalidade, né? E a causa da morte, então, foi registrada de acordo com a CID-10.
teve casos que a gente chegou a ver a certidão de óbito e não estava no SIM. Mas assim, o SIM ele é o melhor sistema de informação que existe no Brasil. É para ser o SIM, porque ele é na verdade, ele é o último sistema que qualquer brasileiro pode ser registrado, né, que é o sistema de mortalidade. Mas ele é para ser antifraude, né? Porque a gente sabe que tem pessoas que podem fraudar a própria morte por questões de crime ou por questões de seguro de vida. Então, existe uma burocracia muito grande por trás de um atestado de óbito, né? O atestado de óbito, ele não pode ter rasura, existem o número certo de guias que vai para cada estabelecimento de saúde, e aquela guia toda semana tem uma visita da vigilância epidemiológica que vai e coleta essa guia, e essa guia tem que voltar exatamente com o número que foi, né, de guias que foram entregues, mas sempre tem a mão humana por trás, né? Porque quem preenche o atestado de óbito é um humano, quem verifica e codifica é um humano treinado, mas é um humano, e quem digita no sistema de informações de mortalidade é um humano também, então passa pelas mãos humanas, então a gente sabe que pode ter algum erro e alguma diferença nas informações, então por isso que os nossos dados de mortalidade do estudo, ele passa por essa dupla checagem, a gente verifica se houve, pedindo o atestado de óbito, a Andressa, que é aluna de doutorado, participou desse processo, ela foi atrás dos óbitos, ela fez entrevistas telefônicas, depois foi atrás nas casas, ela e uma outra aluna bolsista, mas também a gente não ficava apenas com a informação do SIM, porque não dava, a gente tinha que fazer essa dupla checagem, tá? O histórico que a gente encontrou durante a visita é que nos levou a tomar essa decisão de não confiar plenamente no SIM, de que a gente teria que ter essa dupla checagem, pedindo os atestados de óbito em casa e também verificando no sistema de informação, tá? Essas entrevistas do primeiro acompanhamento deveriam ser realizadas com o próprio idoso, né? Se ele e ela não tivesse condição de responder adequadamente, foi possível a participação de um cuidador, assim como foi na entrevista de 2014. Em 2014 foi utilizado o netbook para aplicação, já em 2016 e 2017 foram utilizados tablets, e as entrevistas telefônicas eram diretas com o notebook, e no tablet, como na época, né, a gente não tinha muito acesso à internet, 5 anos atrás parece pouco, mas em termos de tecnologia é muito. Então, a gente, para ter um controle dos dados que estavam chegando, a gente sincronizava depois que retornava para mim os tablets. Então, era eu que fazia a sincronização dos dados com o servidor, tá? Para não ter nenhum problema com relação a isso. Depois desse primeiro acompanhamento, a gente arranjou forças financeiras e de recursos humanos para que a gente pudesse fazer o que seria o tão sonhado acompanhamento presencial, que foi pensado então para ser início e fim de 2019, mas infelizmente ele teve que ser interrompido pela decretação da pandemia, né, e início das restrições acadêmicas da UFPEL. Então esse acompanhamento começou em 5 de setembro de 2019 e terminou em 13 de março de 2020, junto com a portaria que determinou o início das restrições, não foi o início do calendário remoto, porque o calendário remoto começou 3 meses depois, mas o início das restrições de distanciamento social, né? Das recomendações de distanciamento social para nós. E em agosto de 2020, então, eu e os outros pesquisadores decidimos, então, pelo fim do acompanhamento, porque, dado que se passou tanto tempo, né, dessa crise sanitária, a gente entendeu que essa população não era mais a mesma, que eles tinham sofrido um experimento natural, e pelo fato de que essa população, né, a população idosa era a população que tinha mais risco de um agravamento em detrimento de uma infecção pelo SARS-CoV-2, eles estavam sendo mais impactados também pelas medidas do isolamento e distanciamento social, né? Então, a gente sabe que esses idosos foram bem afetados em termos de saúde mental, de saúde física,
segurança alimentar, com relação à situação econômica, de mobilidade. Então, nós sabemos que eles foram bem afetados e então, em agosto, nós já decidimos que a gente não tinha como voltar pensando que faríamos uma continuidade do acompanhamento. Essa amostra já tinha sido impactada o suficiente pela pandemia para a gente considerar que houve um experimento natural com ela, né? A pandemia, para estudos de acompanhamento, foi um experimento natural que a gente vai acompanhar o reflexo disso no decorrer dos anos. Então, a gente decidiu que esse acompanhamento tinha terminado em 13 de março de 2020. Essa visita objetivou monitorar a mortalidade, avaliar a mudança em desfechos relacionados ao processo saúde, doença, incapacidade e morte de idosos, porque esse é o ciclo dos idosos, né? Eles têm o período de saúde, aí eles adoecem, eles ficam incapazes e depois eles morrem. Esse é o ciclo, né, todo. E avaliar também novos temas de relevante à saúde de idosos que não foram anteriormente avaliados, tá? Então, no segundo acompanhamento, se avaliou a informação socioeconômica, características demográficas, a ingestão alimentar, atividade física, uso de medicamentos, perda dentária e uso de prótese, também xerostomia, acesso e uso de serviço de saúde bucal, atividades, dependência para atividades relacionadas à alimentação, capacidade funcional, risco nutricional, sintomas depressivos, vacinação contra a influenza, sintomas protásticos, incontinência urinária, fragilidade, aconselhamento em hábitos de saúde, uso do programa Farmácia Popular, fumo, o álcool, as morbidades autorrelatadas, sintomas físicos, hospitalizações, quedas e fraturas. Também a gente fez as mesmas medidas no segundo acompanhamento, só não medimos a altura do joelho, desculpe pelo erro que eu esqueci de tirar, porque eles não tiveram mudança na altura, né, deles, né, nesse período de tempo, embora eles possam ter ficado mais encurtados, a gente considera que a altura real deles não teve alteração. Circunferência da cintura, circunferência da panturrilha, força muscular e os 2 testes de marcha e o time and upper goal. No segundo acompanhamento, então, deveriam ser as entrevistas realizadas com o próprio idoso também, sendo permitida a participação de um cuidador, caso ele não tivesse condições, como das outras vezes. Também utilizamos o REDCap, mas dessa vez feitas online, utilizando um tablet ou celular. As meninas que foram as entrevistadoras preferiam usar o próprio celular nas entrevistas, que era geralmente mais rápido, né, que os tablets que a gente tinha, que vinham de outros estudos. Ele era sincronizado o questionário já logo ao fim da entrevista, então, né, por qualquer rede Wi-Fi ou pelo 4G, ele conseguia ser sincronizado. As entrevistadoras também eram todas mulheres, estudantes de nutrição, e como supervisoras nós tínhamos estudantes de pós-graduação do programa de pós-graduação em nutrição e alimentos e da odontologia, e as visitas ocorreram conforme os setores censitários, e mesmo com a interrupção precoce do estudo, nós tivemos todos os bairros da cidade visitados, o que fez com que a gente tivesse uma amostra bem diversificada com relação aos diferentes perfis sociodemográficos, tá? Que eu vou mostrar nas tabelas para vocês. Então, sobre a amostra, né? Aquele primeiro procedimento de amostragem lá de 2014, com base na amostragem de duplo estágio, ele localizou 1.844 idosos. Essa visita, né, essa entrevista, ela teve uma alta taxa de perdas e recusas, o que é comum em estudos com essa faixa etária, pelo que eu falei para vocês, que eles têm muito medo de golpe, eles têm receio em receber as pessoas em casa. Então, foram entrevistados 1.451, tá? Isso em 2014. Junto com essa pesquisa principal em 2014, também teve um subestudo que planejava avaliar a composição corporal desses idosos. Então, aqueles idosos que nasceram em março ou setembro, eles foram convidados para ir até a clínica do centro de pesquisas, que talvez alguns, pelo período remoto que a gente está, não conheçam a clínica, mas é um lugar que vale muito a pena conhecer, quem não teve oportunidade ainda que conheça. Foram convidados aí porque foram feitos exames de ultrassonografia e o DEXA neles,
em 241 idosos. Então, foram convidados para isso e 192 compareceram para fazer essa avaliação, tá? A maior parte das perdas e recusas nessa linha de base foi, então, de mulheres, desculpa, e indivíduos com idade de 60 a 69 anos, comparado às outras faixas etárias. Com relação às taxas de acompanhamento, no primeiro acompanhamento, tá? Então, de 2016, 2017, a gente vê que a gente teve uma diferença com relação à participação dos idosos viúvos, a gente perdeu mais. Aqui entram os óbitos, tá? Porque a gente está falando em taxa de acompanhamento e os óbitos a gente considera que a gente sabe o que aconteceu com eles, então eles entram nisso. Então a gente teve uma maior proporção de perda ou recusa entre os viúvos. E também entre aqueles que do nível econômico D e E, tá? Não havendo diferença para as outras características. Quanto a características nutricionais e de saúde, a gente teve que os idosos caracterizados conforme a OMS em magreza ou eutróficos tiveram menor chance de serem acompanhados, né? Bem como aqueles também que eram atualmente fumantes, né? Que eram em 2014 fumantes, não havendo diferença com relação à participação dos idosos quanto ao status de hipertensão, diabetes, dislipidemia, doença coronariana e autopercepção de saúde. Aqui eu mostro os dados, né, com relação à mortalidade dos idosos. A gente vê que tiveram maior chance de morrer até abril de 2017 os homens, aqueles indivíduos de 80 anos ou mais, que vocês veem que 25% veio a óbito, né, em até 3,6 anos, tá? Que foi o tempo médio de acompanhamento. Também aqueles de menor escolaridade, então aqueles com nenhuma escolaridade, 13%, quase 14% deles veio a óbito, né? Comparado àqueles de maior escolaridade, que foi de 7,4%. Também tiveram maior chance de falecer em até 3 anos aqueles com autopercepção ruim ou muito ruim, que foi praticamente 1 a cada 5 idosos que declarou a sua saúde em 2014 como ruim ou muito ruim, veio a óbito em média 2,6 anos depois. Também aqueles com maior número de morbidades, em que 10,6% veio a óbito. E aqueles que tinham uma alta incapacidade funcional, que eram dependentes para 2 ou mais atividades, em que 43% veio a óbito em menos de 3 anos de acompanhamento. Aqui eu já estou mostrando com relação ao segundo acompanhamento, tá? Que é as entrevistas de 2019 e 2020. Nesse caso, eu não estou mostrando, eu estou propositalmente não falando em acompanhados, eu estou falando de entrevistados. Por quê? Porque os acompanhados incluiriam os óbitos, né? Como eu falei para vocês. Mas a gente não tem a informação fechada com relação aos óbitos. Por quê? Como a gente não conseguiu, a gente entrevistou em torno de 60% da nossa meta, que era localizar em torno de 900 idosos, nós entrevistamos 537. Então, nós tem uma parcela de óbitos que a gente visitaria e reconheceria depois, e a gente não conseguiu fazer isso. E também a gente não conseguiu acessar os dados da vigilância epidemiológica, porque, né, estamos num estado de uma pandemia, e a vigilância epidemiológica já está com trabalho suficiente durante esse período, né? E o trabalho de coletar as informações de óbito onera em ficar uma pessoa no computador, que tem um único, agora não sei como está, mas na época que eu fui lá, que eu pessoalmente ajudei a procurar esses dados, era um único computador na vigilância epidemiológica do prédio dentro da Secretaria Municipal de Saúde, que abastecia o SIM. Então, era nesse computador que teria que ser acessadas as informações, tá? E não é todo mundo que mexe nisso, então são pessoas específicas. Então, precisaria que essa pessoa responsável pelo SIM, considerando que nós estamos em um período que está morrendo mais gente também, pescasse esses dados colocando nome,
completo e data de nascimento de um por um dos idosos que ainda estariam vivos na nossa planilha, para procurar se tem algum registro de óbito deles. Então, é uma coisa que demora bastante tempo. Uma vez por ano, era um compromisso que a gente tinha solicitado formalmente para a Secretaria Municipal de Saúde e que foi acertado com a antiga coordenadora da vigilância, que era a Zita, e que depois a gente continuou com a Analice Maciel, que é a atual coordenadora da vigilância epidemiológica, para nos ajudar nisso, e ficou combinado que todo ano seriam enviados esses dados. Eu lembraria ela, em torno de 2, 3 meses depois, ela conseguiria me enviar esses dados. Mas considerando a situação atual que a gente está, eu não estou fazendo essa cobrança com relação a pedir esses dados, porque eu acho que não é o momento, né? E temos bastante informações para trabalhar com eles, embora vai ser super importante saber tudo que está acontecendo com essa amostra. A gente tem que ser sensível à situação sanitária atual que se encontra e ao trabalho que deve estar sendo bem desgastante para quem está na linha de frente da vigilância epidemiológica. Mas então aqui mostrando as diferenças da amostra total de 2014, dos 1.451, com relação ao que a gente observou dos entrevistados em 2019 e 20, tá? Então, a gente viu que a gente teve uma menor proporção de entrevistados daqueles de 80 anos, do grupo de 80 anos ou mais, em relação a 2014, que provavelmente isso deu-se em detrimento da maior ocorrência de óbitos nessa faixa etária, tá? A gente viu que também a gente observou uma menor proporção de viúvos também que entrevistaram. A gente já tinha perdido mais viúvos no acompanhamento de 2016 e 2017, mas também os viúvos morrem mais, né? Então, infelizmente, tem esse perfil, né, de que os viúvos tendem a ter uma saúde pior, né, do que as pessoas que são casadas ou com companheiros, e mesmo aquelas que não têm companheiro por opção, que são os solteiros ou os divorciados, separados. Isso se observa bastante nos idosos. A gente observou uma menor participação naqueles de cor da pele branca, mas não houve diferença com relação à escolaridade e nível econômico quanto à participação. A gente observou uma menor participação naqueles de baixo peso ou normal, conforme a classificação da OMS. Isso também pode ser explicado pelos óbitos, porque a gente observa, quanto menor o índice de massa corporal, isso vai ser um dos resultados que eu vou mostrar, a gente observa uma maior chance de morte. Então, provavelmente, como nossos são entrevistados e não acompanhados, isso pode estar sendo mascarado por isso. E a gente observou também uma menor frequência de participação daqueles idosos que não têm dislipidemia, tá? Foi o que a gente encontrou de diferença entre entrevistados e não entrevistados. Mas com relação ao sexo, escolaridade, nível econômico, que são variáveis que têm bastante impacto nos nossos resultados, no que a gente observa, a gente não encontrou diferença no nosso perfil, tá, de entrevistados. E aí aqui eu vou mostrar agora alguns resultados do estudo desde que o estudo virou uma corte, tá? Então, desde que o estudo foi assumido, então, por mim, pela professora Andréa, professora Maria Cristina Gonzalez, professora Elaine Tomás e professor Flávio, eu vou mostrar alguns resultados para vocês, tá? Então, esse é um dos artigos que foram publicados. Esse foi um artigo que foi de uma aluna de TCC minha do curso de nutrição, que ela descreveu a mortalidade em até 3 anos, então até 2016, 17, desses idosos. E aí, então, observando então que houve um maior risco de morte entre aqueles idosos do sexo masculino, com maior idade, daqueles viúvos, com menores, que não trabalhavam em 2014, ali no limite da significância, que eram fisicamente inativos, que fumavam em 2014, que eram fumantes ainda, que tinham sido hospitalizados nos 12 meses anteriores à entrevista de 2014, que apresentavam sintomas depressivos
e que tinham uma dependência por pelo menos 2 tarefas da vida diária com relação à incapacidade funcional, tá? Aqui com relação ao dados do meu artigo do meu pós-doutorado, que eu avaliei o risco de morte com base na atividade física desses idosos, a gente observou que aqueles idosos classificados no tercio inferior, ou seja, os idosos com menor prática de atividade física geral, né, eles apresentavam maior risco de morte, então, e uma maior velocidade de morte, eles morriam mais rapidamente, né? Então, tanto no fim do período, o maior risco quanto a velocidade com que aconteceram esses óbitos foram maiores naqueles idosos menos ativos, sejam eles do sexo masculino ou feminino. Com relação a esse outro artigo também com a mortalidade, mas tendo a sarcopenia como exposição, nós observamos que a sarcopenia foi um risco para a mortalidade, mas especialmente a sarcopenia severa, que é caracterizada quando o idoso já tem um problema no desempenho físico ou na capacidade de deambular ou caminhar, é que ele tem um maior risco de morte. Esse artigo aqui, que foi da dissertação da Andressa, aluna de doutorado aqui da Epidêmio, que a gente verificou a associação entre índice de massa corporal e mortalidade, em que a gente viu que aqui nesse gráfico que eu estou mostrando para vocês é o risco relativo, tá? A hazard ratio. A gente viu que em torno do IMC, até o IMC 22, né, do IMC mínimo até o IMC em torno de 22, os idosos têm maior risco de morte. Depois, a partir do IMC 22, eles têm uma proteção a morrerem até 3 anos de acompanhamento, que só começa a mudar um pouco, a tentar ir na direção de inverter, de passar de proteção para risco de novo, que inverte a curva em torno do IMC de 30, que começa a mudar um pouco a direção. Mas a gente vê que em idosos, um IMC menor, ele é risco para mortalidade, enquanto o IMC maior ele protege, né? Alguns chamam isso de paradoxo da obesidade, porque como os idosos eles são muito suscetíveis, eu costumo dizer que os extremos da vida, sejam as crianças ou os idosos, eles são bem peculiares, porque assim como a gente está acostumado a ouvir falar, né, quem entrou mais recentemente no centro de pesquisas vai começar a ser exposto a isso, de que a gente tem aquela janela de oportunidade nos primeiros 2 anos de vida e na vida intrauterina, que as crianças são muito sensíveis a alterações agudas, os idosos também são. Porque um idoso que fica uma semana internado num hospital, ele demora meses, quiçá anos, para se recuperar daquela internação de uma semana. Porque eles são muito sensíveis a alterações agudas. Uma internação de uma semana, ele leva uma alteração inflamatória e uma alteração de perda muscular e alteração, então, de proteínas plasmáticas, que demora muito tempo para o idoso recuperar. Então, ele é muito sensível a esses períodos agudos e é bem corriqueiro disso acontecer, por uma cirurgia, por algum problema de saúde que leva a acontecer isso. E ele está no momento que, enquanto a partir da criança que está em alterações rápidas, em detrimento de um acelerado crescimento e desenvolvimento da idade, ele está num período que é um organismo maduro que está, de certa forma, estragando, que está diminuindo, que está definhando, né? Que está com alguns processos que estão falhando, seja na parte motora, na parte cognitiva, a parte própria muscular, que começa a ter com infiltração de gordura dentro dos músculos, enfim, são múltiplas alterações, então, que tornam os idosos bem sensíveis. Então, em contrapartida que para um adulto a gente encontra que aquele adulto com sobrepeso e obesidade ele tem maior risco de morrer, nos idosos, e isso mais acentuado nos idosos mais longevos, aqueles de 80 anos ou mais, mas já a partir dos 75 anos, a gente observa que aqueles idosos que têm menos IMC, eles têm muito mais risco de vir a morrer do que um idoso obeso, tá? Então, os idosos têm uma relação com o IMC que é bem diferente do que a gente observa para adultos, tá?
E aqui alguns resultados com informações do acompanhamento de 2019 e 20, coisas que já vão sair, tá? Esse é um artigo que não está publicado, que é sobre a associação entre depressão e perda dentária, o edentulismo em idosos, um estudo em uma corte do sul do Brasil, que foi uma dissertação de mestrado defendida no PPG em odontologia, que observou que aqueles idosos que não tinham ido ao dentista há mais de 2 anos e tinham depressão tinham o maior risco de ter perda dentária, né, edentulismo, no decorrer do tempo, tá? Essas foram as exposições avaliadas em 2014 e o desfecho em 2019 e 20. Também teve uma dissertação de mestrado de uma orientanda minha, da PPG em Nutrição e Alimentos, que foi defendida faz um mês, que ela avaliou a mudança no índice de massa corporal e na adiposidade abdominal de idosos. Então, o que aconteceu com os idosos no decorrer do tempo, né? Então, a gente viu que quando a gente olhou as categorias de IMC, não teve muita alteração, mas quando a gente olha individualmente o IMC os idosos em si, né, considerando uma perda ou aumento de 5% no IMC de 2014 para 2019 e 20, a gente teve, então, metade dos idosos com estabilidade, 17% com ganho e quase 30% que perderam o índice de massa corporal nesse período, o que é bem comum. E com relação à adiposidade abdominal, a gente teve, então, 59% que teve estabilidade, enquanto 15% perdeu, mas 26% teve um aumento na circunferência da cintura nesse período de tempo, tá? Também é um artigo que não está publicado. E aqui a gente fez uma validade da autopercepção de disfagia, que foi um TCC de uma aluna minha da nutrição, que descreveu a prevalência da disfagia conforme um instrumento mais completo, que a gente aplicou pela primeira vez, e baseou também, a gente tentou ver se a pergunta da identificação do idoso como tendo uma dificuldade para engolir, que é a disfagia, ela predizia o risco de disfagia pelo instrumento mais completo, que era o IT-10, né? E nós observamos que essa pergunta ela é útil para descartar uma possível presença de disfagia, porque o fato, se o idoso responde que não, ele tem uma alta chance de realmente não ter disfagia, mas a sensibilidade foi bem baixa da pergunta, tá? Ela teve uma alta especificidade. E aqui alguns outros artigos para ilustrar, que são artigos que foram realizados utilizando apenas os dados de 2014, do estudo transversal apenas, tá? Então, sem ser dados longitudinais, mas que foram realizados já pela nossa equipe do estudo desde quando a gente assumiu, né, o estudo como vai. Então aqui a gente fez um artigo sobre a relação entre atividade física e polifarmácia, relação entre força e multimorbidade, do consumo alimentar e multimorbidade, que nós fizemos, então, utilizando dados de 2014. Temos alguns estudos em andamento, planejamento, que a gente está fazendo um estudo de evolução da presença de sarcopenia, um outro estudo sobre a bidirecionalidade da associação entre força muscular e depressão, um outro estudo da validade do autorrelato de xerostomia, está sendo conduzido um estudo pela dificuldade no uso de medicamentos, tem uma tese de doutorado estudando a mudança no desempenho físico nesses idosos, tem outra tese de doutorado estudando a atividade física em associação à presença de sintomas depressivos e o impacto dos dois sobre a mortalidade também. E uma outra tese de doutorado que vai começar agora, que vai estudar a associação da mudança na massa corporal e adiposidade abdominal sobre alguns desfechos de saúde dessa amostra. Essa amostra, né, representa uma população muito pouco estudada na cidade de Pelotas, né, em contraste com grandes estudos na área materno-infantil. Essa população era bem pouco estudada, né, na cidade. É uma população vulnerável e sensível a mudanças em curto prazo, então acompanhamentos com uma periodicidade curta se justifica para se fazer a essa população. A literatura aponta novas descobertas e recomendações para essa faixa etária a todo momento.
e tem ainda muito a se conhecer, né, nessa faixa etária. Como próximos passos do estudo, a gente vai desenvolver agora um estudo COVID-19 com amostra, baseado em entrevistas telefônicas. A gente ainda pretende avançar nas análises de dados com o estudo pré-pandemia. A gente acredita que o fato de a gente interromper precocemente não inviabiliza que a gente utilize o banco de dados para nossas investigações, para as nossas pesquisas, uma vez que a pandemia foi um experimento natural que vai possibilitar que a gente investigue outras coisas nessa amostra futuramente, mas que os estudos epidemiológicos em si, que estavam em andamento nesse período todo, serão impactados e que a pandemia faz parte da história do estudo como vai nesse momento. E nós pretendemos também acompanhar o desenrolar da pandemia para verificar a melhor forma de avaliar novamente essa população no futuro próximo, sejam após um experimento natural, né, que aconteceu, e acessar os dados de mortalidade assim que possível, porque a gente precisa da parceria com a vigilância epidemiológica. E aí, nesse momento, eu quero agradecer, então, dando um aninho para minha filhota, que daqui a pouco eu vou ir abraçar ela e ficar com ela, que aí vai acabar meu expediente. Era isso, gente. Obrigada.